fecha a porta da cozinha, que ele vai dar aula. Tá. Para não ficar com barulho. E vai dar Tu vai entrar na aula aqui, ó, é 8h04. Já entrei. Ah, tá. Só estou finalizando aqui. Vem pra cá, filho. Bom dia, Marcelo. Hare Krishna. Eu nem falei aqui em off, mas já estava online. Marcelo já mandou aqui que o som e vídeo estão bons. Muito obrigado, Marcelo Magalhães, nosso Bhakta Parikshit. Também bom dia para você, Fernando Araújo. Hare Krishna. E sexta-feira, estamos nós aqui já prontos para a leitura do Srimad Bhagavatam. Hoje, sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Sundarangi, Hare Krishna, bom dia, minhas reverências. E todas as glórias a Srila Prabhupada. Não é verdade? Então, também abri aqui o canal de Instagram. Já temos gente aqui também entrando. Rup Naval, bem-vindo. E leitura de hoje, terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 22. Adentramos no capítulo 22, que discorre sobre o casamento de Kardama Muni e Devahuti. E eu vou ler o verso número 4, um verso assim, com significado de Srila Prabhupada, assim, extremamente elucidativo. Liladas Benevenuti, bem-vindo, representante do Yatra lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E vamos nós aqui nessa jornada que não para, sempre glorificando o nome, a forma, a qualidade, passatempos, parafernália do Senhor Supremo. Essa é a ideia do Srimad Bhagavatam e essa é a proposta do culto de Bhakti Yoga. Tudo para o prazer de Deus. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasanta Todyayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Nara Narayanarishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. Reverências também a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Já é. Então, verso número 4 é o seguinte. Atorhi anyonyam atmanam brahmakshatra rakshataha rakshati smavyayo deva saya sadasad atmaka. Ataha, por isso, ri certamente, anyonyam, uns aos outros, atmanam, o eu, Brahma, os brahmanas, kshatran, os kshatres, cha e rakshataha, protegem, rakshatisma, protege, avyayaha, imutável, devaha, o Senhor, saha, ele, yaha, que, sat, asat, atmakaha, a forma da causa e efeito. Vamos lá, tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui, já Srila Prabhupada aqui na estampa da minha camisa. Nosso Jagadguru. Vamos lá, tradução. É por isso que os brahmanas e os kshatriyas protegem-se uns aos outros, bem como a si mesmos. E o próprio Senhor, que é tanto a causa quanto o efeito,
e todavia é imutável, protege-os um através do outro. Significado: toda a estrutura social de Varna e Ashrama é um sistema cooperativo destinado a elevar todos à mais elevada plataforma de compreensão espiritual. Os Brahmanas destinam-se a ser protegidos pelos Kshatriyas, que, por sua vez, destinam-se a ser iluminados pelos Brahmanas. Quando os Brahmanas e os Kshatriyas cooperam bem uns com os outros, as outras divisões subordinadas, os Vaishyas, ou comerciantes, e os Shudras, ou operários, prosperam automaticamente. Todo o elaborado sistema da sociedade védica baseava-se, portanto, na importância dos Brahmanas e dos Kshatriyas. O Senhor é o verdadeiro protetor, mas não se compromete com os afazeres de proteção. Ele cria Brahmanas, é interessante, né? Porque aqui pode transparecer uma contradição. Porque Krishna fala no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7, e depois também no verso seguinte, no verso 8, aqueles dois famosos versos em que ele fala que ele vem a esse mundo para proteger os devotos e aniquilar os demônios. E ele vem de tempos em tempos para restabelecer o Dharma. Então, como é que ele não se compromete com os afazeres de proteção? Bom, vou continuar a leitura aqui, depois a gente aborda isso. Ele cria Brahmanas para a proteção dos Kshatriyas e Kshatriyas para a proteção dos Brahmanas, mas permanece à parte de todas as atividades. Portanto, ele é chamado de Nirvikara, abre aspas, sem atividade, fecha aspas. Ele nada tem a fazer. Aqui mais ou menos já está respondido, né? Mas tem mais algum incremento aí para a gente entender esse ponto filosófico. É tão grandioso que não executa nenhuma ação pessoalmente, mas suas energias agem por ele. Os Brahmanas e os Kshatriyas, e qualquer coisa que vejamos, são diferentes energias agindo uma sobre a outra. Embora as almas individuais sejam todas diferentes, o super-eu, ou a super-alma, é a suprema personalidade de Deus. Individualmente, pode ser que nosso eu seja diferente do de outros em determinadas qualidades, e pode ser que se ocupe em diferentes atividades, tais como as de Brahmana, Kshatriya ou Vaishya. Porém, quando há plena cooperação entre diferentes almas individuais, a suprema personalidade de Deus, como a superalma para a Paramatma, sendo a mesma em todas as almas individuais, fica satisfeita e lhes dá toda a proteção. Caramba, e que misticismo, né, de Krishna! E a importância do trabalho cooperativo, conjunto, tendo uma meta, um objetivo, uma meta social e que, em última análise, contempla a meta da vida, que é a glorificação do Senhor Supremo e o serviço amoroso dedicado a Ele. Então, é o ato amoroso em relação aos irmãos, uns perante os outros, em via recíproca, e que vai satisfazer o Senhor Supremo, porque também se caracteriza como um serviço devocional a Deus. Então, vamos lá. Embora as almas individuais... não, isso aqui eu já li. Como se afirmou antes, os Brahmanas são produzidos a partir da boca do Senhor, e os Kshatriyas a partir do peito ou dos braços do Senhor. Se as diferentes castas ou camadas sociais, embora aparentemente ocupadas de formas diferentes em diversas atividades, mesmo assim agirem em plena cooperação, o Senhor ficará satisfeito. Esta é a ideia da instituição de 4 Varnas e 4 Ashrams,
E é um ponto importante, eu vou fazer aqui um breve adendo, que isso elimina aquele conceito de que para que haja felicidade num corpo social, todos têm que ser iguais. Entende? Essa equanimidade sob o ponto de vista material e não sob o ponto de vista espiritual, que essa é a verdadeira equanimidade. Mas cada um tem que fazer cumprir o seu papel, até porque é o que lhes cabe, é o que está destinado a cada um. O cumprimento do seu dever, tendo por base guna e karma. Ou seja, o status quo de cada entidade viva, aonde ela se encontra na sua jornada espiritual, na sua capacidade de compreensão, na sua capacidade de ação, com base nas suas potencialidades, né? Nas suas qualidades. Então vamos lá. Esta é a ideia da instituição de 4 varnas e 4 ashrams. Se os membros de diferentes ashrams e varnas cooperarem plenamente em consciência de Krishna, então a sociedade será bem protegida pelo Senhor, sem sombra de dúvida. No Bhagavad Gita, afirma-se que o Senhor é o proprietário de todos os diferentes corpos. A alma individual é proprietária de seu corpo individual. Mas o Senhor afirma claramente, abre aspas, meu querido Bharata, deve saber que eu também sou Kshetragya, fecha aspas. Kshetragya significa, abre aspas, o conhecedor ou proprietário do corpo, fecha aspas. A alma individual é proprietária do corpo individual, mas a superalma, a personalidade de Deus, Krishna, é o proprietário de todos os corpos em toda a parte. Ele é o proprietário não somente dos corpos humanos, mas também dos pássaros, quadrúpedes e de todos os outros seres, não apenas neste planeta, como também em outros planetas. Quer dizer, Prabhupada aqui já deixa a dica, né, de que, obviamente, a gente não pode supor que só exista vida na Terra, nesse pálido ponto de luz azul perdido na imensidão do cosmos, como assim denominou Carl Sagan, aquele famoso astrônomo, né, cientista. Então vamos lá. Ele é o proprietário supremo. Por isso, não se torna dividido ao proteger as diferentes almas individuais. Aham sarvasya prabhavo matā sarvam pravartate. Bhagavad Gita, capítulo 10, verso número 8. Aham, eu sou sarvasya de tudo, prabhavo, fonte de geração. Matā sarvam pravartate. Tudo emana de mim. O próprio Krishna está ali explicando sobre essa posição dele ímpar de ser a fonte de geração de tudo que existe, né? Então ele é o proprietário supremo, por isso ele é o proprietário supremo, né? Por isso ele é o proprietário supremo, por isso não se torna dividido ao proteger as diferentes almas individuais. Ele permanece o mesmo. Aqui Prabhupada está se referindo ao fragmento, né, a porção de Krishna em cada entidade viva, na verdade dentro de cada átomo da matéria. Embora ele esteja presente em todos, ele não perde a sua potência, sua individualidade, ele permanece o mesmo. O fato de o Sol aparecer em cima da cabeça de todos, quando está no meridiano, não quer dizer que o Sol fique dividido. Alguém pensa que o Sol está somente em cima de sua cabeça. Ao passo que a 8 km de distância, outro alguém está pensando que o Sol está somente em cima de sua cabeça. Análoga é essa condição da alma nesse mundo relativo, né? Posição relativa. A alma corporificada está no mundo da relatividade. Tudo se percebe a partir de um determinado ponto de vista. E esse ponto de vista, ele não é um ponto de vista absoluto, ele é relativo naturalmente. Então, analogamente, a superalma, a suprema personalidade de Deus, é uma só, mas aparece para supervisionar individualmente cada alma individual.
Isto não significa que a alma individual e a superalma são a mesma coisa. Elas são unas em qualidade, como almas espirituais. Satitananda, não é isso? Eternidade, consciência, conhecimento e bem-aventurança. Mas a alma individual e a superalma são diferentes. Srila Prabhupada Ki Jai. Fala, irmão, bom dia, Diamantino. Vou dar uma ligadinha depois para você hoje, tá? Sundarang falando aqui da linda estampa da minha camisa. A Sundarang tem sempre observado as minhas camisas, né, Sundarang? Obrigado, tá? Conforme eu falei numa outra ocasião, é minha produção limitada e personalizada, né? Om Gyanatimidandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nitramine Chirupa Sanatana Bhattaragunata Siddhiva Gopal Bhattadasa Ragunata Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, pois são capazes de satisfazer os desejos de todo mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Bom, então, após esse pedido de bênçãos, de suporte dos acharyas, dos devotos Bhagavatas, também peço a vocês que acompanham aqui para que a gente possa interagir nessa live, extrair o máximo de néctar possível, esse Amrita, esse néctar imortal, que é o conhecimento espiritual, né? Que nos nutre a nossa inteligência e nos dá o norte para a gente poder seguir a caminhada nessa vida, cumprindo os nossos deveres do mundo material, mas sempre avançando em direção ao objetivo último, a meta da existência, que é o estabelecimento de nosso relacionamento amoroso, através de atitude mesmo, atitude amorosa perante a suprema personalidade de Deus. Atitude essa que se dá exatamente através de se falar sobre Deus, conhecer Ele, porque para amar alguém a gente tem que conhecer essa pessoa, senão a gente não consegue amar ela dentro da perspectiva dela, não é isso? Então, esses debates, todo esse objetivo desses encontros aqui através das mídias, também os que se realizam nos templos, nos programas de célula, nos lapidares da vida, como o da Sundarang, como no programa que eu faço aqui na minha casa, o Prabhupada Roots, e todo mundo que, de alguma forma, está usando o seu tempo e um espaço, um local para debater sobre Deus, para propagar a glorificação dos seus santos nomes. Então, isso aí é o cumprimento da meta da vida, não é verdade? Isso é o que vai nos conduzindo nessa direção, com um suporte muito sólido, poderoso, abrindo os nossos olhos para a realidade. Então vamos lá, chegou uma turma aqui, o Madana Mohana Das, o Márcio Claro, também temos aqui a N. Cristina Xavier, bom dia também, Cristina, a Hare Krishna, o Shridam Das, a Assunção Oliveira, isso aqui é a turma que está pelo Instagram, tá? Eu vou ler novamente o verso, alguém chegou depois, né? Vocês que chegaram depois, não acompanharam o início da leitura, então acho importante, não só importante, como é a prática, né? O protocolo da forma, né? O modelo de abordagem estabelecido por Srila Prabhupada. Então vamos lá, é o verso 4 do capítulo 22 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo esse intitulado O Casamento de Kardama Muni Devahuti, e o verso é o 4, então vamos lá. Atorhi adnyonyam atmanam brahmakshatran charakshataha rakshati smavyayo deva
Saya Sadasad Atmaka. É por isso que os brahmanas e os kshatras protegem-se uns aos outros, bem como a si mesmos. E o próprio Senhor, que é tanto a causa quanto o efeito, e todavia é imutável, protege-os um através do outro. O significado de Srila Prabhupada é bastante extenso, relativamente extenso, com vários pontos muito interessantes, mas eu acho que para poder a gente adentrar nesse aspecto, né, que fala sobre o Varnashram Dharma, a gente precisa primeiro compreender a condição precípua da entidade viva, o Dharma da entidade viva. A gente, Prabhupada nos traz assim sempre aquelas analogias e ilustrações que são muito elucidativas. Então ele falava o Dharma da água. A água é um elemento que tem o seu Dharma. Dharma significa aquilo que sustenta ou o dever daquele objeto. No caso da água, o seu Dharma é hidratar, umidificar. O fogo, por sua vez, tem um Dharma de aquecer, de iluminar. A água irriga, a água, enfim, lava, é usada para limpezas. Então, a água ela tem o seu Dharma. O fogo, por sua vez, também, como eu disse, ilumina, aquece, purifica, reduz tudo a cinzas, né? O fogo é um elemento poderosíssimo. E, por sua vez, a entidade viva, a alma espiritual, a Diva Atma, o seu Dharma é servir. Não tem jeito. Essa é a natureza da alma. É a condição intrínseca do ser, a atitude de servir. Isso tem que se dar de alguma maneira sob uma orientação. Então a gente observa, por exemplo, desde um país até um núcleo familiar, devem existir orientações para que todos cooperem em benefício do núcleo, do todo. Então, no país, a gente precisa o quê? Do seu governante ou dos seus governantes, dependendo dos modelos, né, políticos, e precisa dos auxiliares do governo preponderante, precisa dos secretários, precisa, enfim, uma gama de pessoas que vão estar atuando para o estabelecimento de um governo que atenda às expectativas de todos. Em se tratando de um núcleo familiar, que aí estamos falando de uma relação macro para uma relação micro, digamos assim, também, da mesma forma, é muito importante que cada ente de um núcleo familiar, ele também tenha uma função. E a família, tem aquele ditado que fala, né? A família, uma ideia genial de Deus. Em vários aspectos, né? A família é uma ideia genial. Mas também nesse aspecto de permitir que cada um seja já inserido dentro de uma cota de serviço para poder se desenvolver e cumprir, em última análise, uma contrapartida em relação ao núcleo que vive. E para lhe permitir também um engajamento nessa percepção da importância do trabalho. O trabalho cooperativo. Então, por exemplo, numa unidade familiar, lá o pai, normalmente, dentro das regras assim gerais, hoje em dia nem tanto, né? Mas ele é o provedor, é aquele que vai ao trabalho e depois volta para casa para oferecer os frutos do seu trabalho em prol de todos. Dentro de um modelo familiar mais ortodoxo, mais conservador,
não exatamente conservador, mas a mãe ela é aquela que fica, é o porto seguro do lar, que vai diretamente lidar com o desenvolvimento dos filhos e prover as demandas da casa. Obviamente, hoje em dia, Sanatana Dharma, seja muito bem-vindo, Hari Darshana também, e os demais aqui pelo Instagram também que acompanham, que estão chegando. Eu ainda não mandei meu salve, né? Salve para todos. Então, obviamente, esse modelo ele está muito incrementado já com a mulher, hoje vai muito, sai também ao trabalho, mas estou falando aqui do aspecto do núcleo familiar, dentro de uma perspectiva mais exatamente dessa cooperação mútua, né? A mulher tem a sua relevância fundamental como mãe, como esposa, como a dona do lar, protetora dos filhos, educadora, mantenedora. E os filhos, por sua vez, também devem já ser inseridos em tarefas domésticas, para que eles possam, né, então, se ir desenvolvendo essa consciência de cooperação. Então, ou seja, tudo isso precisa de uma organização, isso não acontece assim aleatoriamente, tem que ter uma orientação. E é interessante que Krishna, a suprema personalidade de Deus, quando ele cria essa natureza material, ele deixa com ela o sistema védico, os Vedas, que é o manual de instruções que nos norteiam para a gente saber como que a gente pode se comportar nesse plano de existência. E é interessante que ele dá um norte oferecendo várias maneiras da pessoa cumprir com o propósito da vida, tanto sob o ponto de vista material, quanto sob o ponto de vista da jornada espiritual. Essa é uma preocupação de Krishna. E com os Vedas, inserido nos Vedas, está o sistema chamado Varnashrama Dharma, que é exatamente um sistema científico-social que abaliza, que norteia a maneira com que uma sociedade deve ser estabelecida e conduzida, com, assim, ocupações de serviço muito bem definidas em relação a cada indivíduo de acordo com a sua natureza. E nesse sistema social, Krishna, ele projeta 4 tipos de pessoas, de tendências, com base em guna e karma, que são os brahmanas, os kshatriyas, os vaishyas e os shudras. Ontem isso foi bem debatido, né, Sundaranga? Sundaranga que ontem fez a leitura do verso número 3, não é isso? Então houve assim um debate bastante aprofundado sobre aspectos do Varnashrama Dharma. Mas vamos aqui rebater um pouco também isso, afinal de contas esse é o tema do verso e do significado de Srila Prabhupada, todo ali direcionado nesse sentido. Então, a primeira coisa aqui que a gente pode observar é sobre um cuidado especial que deve haver entre brahmanas e kshatriyas, que são consideradas as 2 classes sociais mais importantes. Tá? E por que mais importantes? Porque através do trabalho cooperativo entre essas 2 classes, os demais varnas, eles serão automaticamente beneficiados e poderão cumprir com seus deveres satisfatoriamente, o que repercute também positivamente para os varnas superiores de Kshatriya e Brahmanas.
Olha que interessante, então é um sistema perfeito em última análise. Agora, mas então é um sistema de castas? Não, não é o sistema de castas da Índia. O Varnashrama Dharma, o sistema de castas que predomina na Índia, é um sistema que tem por base o nascimento da pessoa, ou seja, a relação de nascimento. Então, se temos uma família de brahmanas, o sistema de castas advoga que nasceu mais um ser daquela família, então ele é um brahmana, independentemente da sua conduta. Isso se aplica naturalmente às demais classes. Só que Chaitanya Mahaprabhu, ele, além de um filósofo, além de um pregador do culto de Bhakti, além de ser a própria suprema personalidade de Deus, ele também foi um visionário e revolucionário, no melhor sentido das palavras. Revolução essa toda calcada, toda baseada nos princípios do Bhagavata Dharma, e não em princípios e valores mundanos. E ele rejeitou completamente o sistema de castas da Índia, que se notabiliza como a contaminação do Varnashrama Dharma. Porém, o Varnashrama Dharma tem a sua relevância, a sua importância, até porque se trata de um sistema científico estabelecido pela própria Suprema Personalidade de Deus e que vai alocar, com base na natureza de cada pessoa, a sua possibilidade de cota de trabalho em benefício do todo social. Então é muito diferente. Eu nasci na família de Brahmana, eu sou Brahmana. Eu nasci na família de Shudra, eu sou Shudra. Negativo. O que prevalece aí é a natureza da pessoa, é a conduta dela. Então, independentemente de ter nascido numa família de Brahmana, se ela age como Shudra, Shudra ela é. Independentemente de ter nascido numa família de Shudras. Mas se a pessoa tem a sua vida pautada em valores e princípios divinos, e ela age como um Brahmana, então essa pessoa é um Brahmana. Então é com base nesse princípio, nesses valores, que as diferentes classes devem estar devidamente ocupadas. Ou melhor, que as almas espirituais devem se ocupar nas funções inerentes a essas classes. Porque o que está ali predominando é a sua potencialidade, a sua capacidade de oferecer uma contrapartida para a sociedade, tendo por base a sua natureza, e não uma forçação de barra, que é o que acontece hoje. Prabhupada menciona que o Varnashrama Dharma está de ponta cabeça em Kali Yuga, porque nós temos pessoas ocupando posições muito de destaque e que são funções importantes para a condução da sociedade, tanto sob o ponto de vista de orientação, quanto sob o ponto de vista de governabilidade, e que são pessoas absolutamente desqualificadas para ocuparem essas posições. E aí, consequentemente, porque elas agem buscando interesses escusos e egoístas, e que atendem apenas pequenos grupos, os nichos de relacionamento e de interesses que essas pessoas mantêm, então, consequentemente, é um grande infortúnio que atinge a sociedade como um todo. Então, ou seja, um Brahmana, qual é a função de um Brahmana? Um Brahmana, ele é um educador por natureza, uma pessoa adicto ao estudo das escrituras, à compreensão do manual de instruções que Krishna deixa. Ele conhece as leis cósmicas, as leis do Bhagavata Dharma, as orientações do Bhagavata Dharma. Então, conhecedor de tudo isso, ele sabe o que Krishna estabelece como sendo o caminho a ser seguido. Mas aí quem executa a governabilidade são os kshatriyas, são aquelas pessoas que têm um tino mesmo de gestão e, portanto, eles, dentro do conceito do Varnashrama Dharma,
sabedores de que os brahmanas, eles são aqueles que podem orientar a sociedade como um todo e me orientar como um governante, então eu quero ouvir dos brahmanas como eu devo conduzir o meu governo. É assim que funciona dentro do sistema de Varnashram Dharma. Existe uma humildade mútua entre brahmanas e kshatriyas. Isso é engraçado que está refletido, inclusive, no episódio anterior que nós lemos, no capítulo 21, em que ocorre o encontro de Kardama Muni com Swayambhuva Manu, onde Kardama Muni é um brahmana e Swayambhuva Manu é um kshatriya, é um rei, é um imperador. Porém, o imperador, apesar da sua condição de poderoso, ele chega no eremitério de Kardama Muni e presta reverências a Kardama Muni, porque ele sabe que está ali um brahmana, um orientador da sociedade, e uma pessoa com a qual ele poderia receber, consequentemente, através daquele darshana, daquela visita e daquele encontro, ele receber as devidas orientações que o auxiliariam na sua governança. E em contrapartida, Kardama Muni, quando se defrontou com a presença de Swayambhuva Manu, ele também ofereceu seus respeitos a Swayambhuva Manu, reconhecendo que ali estava o imperador, e procurou atender todas as necessidades de Swayambhuva Manu. Então, ou seja, Haridashra já fez aqui um comentário muito pertinente. Kali Yuga significa o seguinte, que as pernas e o estômago do corpo social disputam ocupar a posição, né? Ele não botou a posição, mas a cabeça da sociedade, exatamente. É assim que funciona em Kali Yuga, né? Os Shudras dominaram, estão lá no poder, entendeu? E, consequentemente, gerando todo esse... Vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas, enfim, então, tá aí, né? Brahmanas orientam, kshatriyas conduzem, administram, policiam, cuidam. E esse cuidado mútuo que se refletiu no encontro de Kardama Muni com Swayambhuva Manu, exemplifica bem como deve ser conduzida essa relação entre brahmanas e kshatriyas. Respeito mútuo e atenção mútua para que um proteja o outro. Uma via de mão dupla. E aí o que acontece consequentemente em razão disso? Porque os brahmanas sabem que toda entidade viva é uma parte integrante de Deus. Porque eles sabem que toda entidade viva precisa receber uma cota para suprir as suas demandas mundanas, necessidades materiais, para a manutenção do seu corpo, para que tenha um devido lar digno. Não precisa ser opulento, mas digno, entendeu? Ele, com base nas escrituras reveladas, ele dá a devida orientação para os kshatriyas. Os kshatriyas, por sua vez, cientes de que eles precisam dessa orientação da cabeça pensante, com uma inteligência nutrida, o que ele vai fazer? Ele aceita essa orientação. E aí a sua governança, ela se dá de uma maneira que não vai extorquir o Varna abaixo, que é dos Vaishyas, que são os agricultores, que são os comerciantes. Então ele não vai, o Kshatriya não vai implementar uma política tributária agressiva, desmedida, em que os tributos são tão aviltantes que a capacidade de lucro do Vaishya é pequena, entendeu? E por conta dos tributos aos quais ele está obrigado a pagar, ele tem que botar os preços de tudo num patamar muito elevado. E aí qual é a consequência disso? É feito o dominó, né? A classe mais humilde, digamos assim, ela vai sofrer o quê? Com o preço dos produtos, mesmo os produtos que são as necessidades básicas para uma sociedade. Alimentos, saúde, educação, tudo isso impacta diretamente a vida da classe dos Shudras e dos baixos, ou seja, fica
um balaio de gato. Né? É isso que acontece na sociedade que não segue o sistema Varnashrama Dharma. Então, ou seja, dentro do sistema que Krishna estabelece, já falamos do Brahmana, já falamos dos Kshatras, e os Vaishyas, por sua vez, eles têm assim, uma possibilidade de produzir e de comercializar produtos em que eles conseguem praticar preços que lhes proporcionam bons lucros e preços que atendem aqueles que recebem remunerações menores, que são Shudras. Esses Vaishyas, dentro de uma analogia muito brilhante que Prabhupada trouxe para nós, para poder assim dar uma ilustrada no corpo social, entendendo ele a partir de um corpo humano, né? A gente tem os Brahmanas como a cabeça da sociedade, porque é exatamente aquela parte pensante. A gente tem a cabeça, e Prabhupada também no significado ontem ele fala sobre o coração. Então tem essa analogia, né, do coração, por quê? Porque é a compreensão do objetivo que deve ser cumprido, do amor que deve ser entregue. Então, mas na analogia do corpo, então a gente tem, assim, primeiramente a concepção do Brahmana como a cabeça da sociedade. Assim como no nosso corpo, é a cabeça que comanda tudo, não é verdade? E depois os braços, e aqui Prabhupada menciona também nesse verso de hoje sobre o peito. São os Kshatras, os governantes. E os Vaishyas, eles representam o estômago. Porque o estômago, quando ele recebe o alimento, é ele que faz toda assim o processo de digerir esse alimento e distribuir seus nutrientes para todo o corpo. Absolutamente todo o corpo se beneficia através da distribuição de nutrientes que é executada pelo estômago. E da mesma forma, os Vaishyas, quando eles não estão sendo tributados de forma exorbitante, eles podem produzir, eles podem comercializar de uma maneira em que os preços são acessíveis a todos, ou seja, então nutre-se toda a sociedade. E quem são os Shudras nessa história? O Haridashna já tinha falado aqui, as pernas, ele se referiu, né, as pernas e o estômago do corpo social disputam ocupar a cabeça da sociedade. Ou seja, em Kali Yuga, Shudras e Vaishyas estão brigando. Existe, é interessante, né, muitos no campo político, né, no setor político, tem muito Shudra, mas muito Shudra, não é pouco não. E também muitas pessoas que, através de uma projeção por alguma atividade comercial, ela acabou tendo visibilidade e se projetou para um cargo político. Isso também é comum. E aí, como o Haridashna também pontuou, é a luta, né, por ocupar posições elevadas, e aí desanda todo o corpo social. Mas então os Shudras, por que eles são as pernas da sociedade? Porque a sociedade é carregada pelo trabalho braçal, entendeu? Esse trabalho braçal é muito importante. Ninguém vive sem uma sociedade, ela... Para vocês verem, um engenheiro e um arquiteto, não necessariamente eles estão capacitados para construir uma casa. Mas um pedreiro, um bom pedreiro, ele constrói sozinho uma casa, mesmo sem a orientação de um engenheiro e de um arquiteto. Porque ele lida tanto com aquilo que ele já tem conhecimentos da parte da construção, mesmo esses conhecimentos mais técnicos, porque ele aprende através da prática. E como ele tem força e vitalidade, o Shudra normalmente, essa classe operária, o trabalhador braçal, ele tem muita energia para a execução de tarefas mais duras, mais pesadas. Eu não estou falando aqui, gente, de discriminação, entendeu? É natureza. Pessoas que têm essa natureza. E ele deve ser ocupado nessa sua natureza. E quando ele se ocupa nessa sua natureza, consequentemente, ele oferece a sua contrapartida para a sociedade.
Então aí que está o ponto, entendeu? As pernas caminham, levam o corpo. Imagine a importância das pernas para um corpo, entendeu? Tanto sob o ponto de vista um corpo físico, com as pernas fortalecidas, capazes de grandes jornadas, grandes caminhadas, grandes conquistas, entendeu? E um estômago saudável que distribui muito bem os nutrientes, braços fortes e justos para a proteção de todas as classes e governabilidade que permita que todos recebam suas cotas de acordo com o seu trabalho digno. E uma cabeça pensante, que é a orientação de todo, né? Então, ou seja, aí se completa, tem essa completude, entendeu? Para permitir o estabelecimento de um corpo saudável. Então, esse é o Varnashram Dharma. É um sistema perfeito. Esse é um ponto aqui que foi, então, abordado no início do significado de Srila Prabhupada. Como eu já discorri aqui bastante sobre esse ponto, eu vou fazer o seguinte. Legal. A Demas sempre traz umas falas muito legais. Ele falou aqui, eu já vi vários mestres de obra assumirem a obra porque o engenheiro confia muito nesse mestre de obra. Olha que interessante. É muito comum isso. Mestre de obra que já tem aquela sacação, né? E é o trabalhador braçal, mas ele, é o que eu estou falando, né? A base da sociedade. Entendeu? Deixa eu ver se teve mais algum outro comentário. Vamos lá. Haridasha comentou, né? A disputa dos Vaishyas e Shudras. E depois ele comenta, a sociedade agreste predomina Sataguna e não acumulava as demandas conflituosas de uma metrópole, predominantemente em Rajaguna. Aqui Haridasha está falando da relação dos Varnas com os modos da natureza material. Esse é um outro ponto bastante importante. E, naturalmente, ele está se referindo a uma sociedade que vivia no campo, essa sociedade agreste, que promovia o quê? Aquilo que se chama de agricultura familiar, entendeu? Né? Provendo a subsistência através da agricultura, o escambo entre famílias e grupos, né? Fazendo trocas de eu planto arroz, feijão, você tem a macaxeira, você tem a batata, faz essa troca. Ou seja, distante desse culto de gratificação dos sentidos que se estabeleceu na sociedade, que é o grande problema, sempre foi isso, né? A equivocada concepção de que a vida é para desfrutar do prazer sensorial. Isso tira as pessoas do campo, porque as metrópoles se notabilizam como os grandes centros que promovem todo tipo de entretenimento, e todos os tolos, então, todos nós somos tolos, né? Aí saem do campo porque é na cidade que eu vou ser feliz, entendeu? Isso porque está desconectado do princípio da vida, que não é a gratificação dos sentidos que tem na metrópole ali, a pamparra, mas sim, de meramente, materialmente falando, manutenção do corpo, uma moradia digna e um processo de religião, né, gente, de yoga, que nos conecta com a fonte da existência, cumprindo o objetivo da vida humana, que é nos elevar em consciência em direção a Deus. Mas, enfim, tá aí, né? O êxodo rural, tá? Todo mundo saindo dos campos e querendo viver nas metrópoles frenéticas e esquizofrênicas, por que não dizer? Tá? Então, e outra coisa aqui, que muito bem pontuado pelo Haridashana, eu ia chegar nesse ponto, ele já antecipou aqui, se os Shudras param de trabalhar, toda a sociedade para de funcionar. Eu me recordo que recentemente, nós tivemos, aqui no Rio de Janeiro, isso já aconteceu em outras grandes cidades também, greve dos garis. Olha só, a greve dos garis promoveu assim, a gente passava nas ruas e eram montanhas de lixo
E junto com lixo, proliferação de lixo, ratos e mais ratos e ratazanas, entendeu? E claro, baratas, outros tipos também de seres vivos que se proliferam a partir da imundície. E aí, quem que vai limpar? Aí como é que fica? Aqui o Brahmana e o Kshatriya, entendeu? O próprio Vaishya, e todos afetados em razão da greve dos garis. E ponto. E a classe exigindo os seus direitos, porque eles são muito impactados por uma política governamental completamente distorcida, né? Isso se aplica também, por exemplo, no setor das construções, sabe? Se os Shudras, aquelas pessoas que são os trabalhadores braçais, resolverem que não vão mais exercer o trabalho daquela maneira, tendo por base o que eles conseguem oferir, né, como salário, acabou, vai para a construção. Tivemos recentemente também os caminhoneiros que param os seus caminhões, greves de caminhoneiros, e que aí faz com que os produtos alimentícios não cheguem nos grandes distribuidores e, consequentemente, não chegam nos mercados. E aí já era. Colapso na sociedade humana. Então, todo e qualquer ser, independentemente da sua condição de guna, karma, da sua condição de varna, tem muita relevância, tem a sua importância. E o Varnashram Dharma, ele faz com que o quê? É aquele ditado, né? Cada macaco no seu galho. Cada pessoa se situa na sua posição e oferece a sua contrapartida. E através desse trabalho, de acordo com a sua capacitação, com a sua natureza, existe um avanço em termos de sukriti, porque a pessoa está cumprindo com seu papel de acordo com a sua natureza dentro do sistema social que foi estabelecido pela própria Suprema Personalidade de Deus. Então, o que vem? Bênçãos. Desenvolvimento da consciência a partir da aceitação da sua função de acordo com o seu Varna. Então, isso é perfeito, entendeu? É um sistema perfeito. Marcelo Magalhães, peraí, o Daniel que fez aqui uma pergunta, eu passei aqui. Peraí, deixa eu correr aqui e tem alguma pergunta que escapou. Otávio Daniel, nessa era, desejar que a organização social funcione bem não seria só mais uma fonte de ansiedade, já que a própria Kali Yuga também é criação de Krishna? Então tudo está perfeito do jeito que está? Boa pergunta. Muito boa. Vamos lá. O Marcelo fez essa pergunta. Haridas já comentou, todos tinham suas vaquinhas e boizinhos. E aí, Otávio, nessa era, desejar que a organização social... Eu estou conectando aqui para poder ir no ponto do Marcelo. Vamos lá. Peraí. Esse cursor aqui no smartphone sempre é meio complicado dele aqui. Aí o Otávio comenta, nessa era, desejar que a organização social funcione bem não seria só mais uma fonte? Tá, aí ele comenta, boa pergunta. Ouso, mesmo de forma leiga, responder que tudo é perfeito, inclusive esse nosso, entre aspas, sofrimento em Kali Yuga, que nos serve principalmente em nos ensinar o desapego e focar naquilo que é fundamental, que é a consciência de Krishna. Muito boa, já deu uma boa resposta aqui o Otávio Daniel a essa indagação do Marcelo Magalhães. Depois o Haridashna fala,
No final, o Otávio botou lá, Haribo! E aí o Haridas, na verdadeira prosperidade são os frutos da natureza. Mas ainda indo na questão que o Marcelo pontuou nessa pergunta, tudo é como é, não tenha dúvida, tá? Só que a gente não deve se acomodar com o caos. A sociedade ela está colhendo o resultado das suas ações como corpo social, suas escolhas. Ah, mas é o governo que está... Não, você votou, você foi lá e votou. Então todo mundo está nesse bolo doido, entendeu? Dependendo do sistema político, obviamente, tá? Não estou querendo entrar aqui em política, não é esse o ponto, mas entender a responsabilidade. E aí quando você fala, mas Kali Yuga é assim, esse é o ponto que eu quero chegar. Kali Yuga é assim mesmo, então vamos aceitar. Não. A gente tem que se opor a isso, a gente tem que lutar para que o bem prevaleça em detrimento do mal. Porque Kali Yuga é assim, mas é assim por quê? Porque são os resultados kármicos coletivos sofridos por sociedades doentias. Então precisamos de seres pensantes que tenham um mínimo de princípio bramânico, que tenham orientação. Por isso Prabhupada enfatizava tanto que o movimento Hare Krishna é uma escola de brahmanas, para que se estabeleçam seres pensantes que vão poder dar o norte para ajustar esses desmandos que acontecem em Kali Yuga. Então, tá tudo como tem que ser? Sim, a gente tem que ter essa resignação, mas a gente não deve ficar omisso. A gente tem que empreender em prol do estabelecimento de sociedades saudáveis, da execução de trabalhos e serviços e princípios que reconduzam a sociedade para os objetivos da vida humana, entendeu? E que vão repercutir, consequentemente, para o bem-estar de todos os seres vivos. Então, além desse ponto de vista aqui muito lúcido que o Otávio apresentou, com base na pergunta do Marcelo Magalhães, do Bhakta Parikshit, ainda tem essa outra questão da gente não ser omisso, né? Vamos lá, o Fernando também fala aqui, mas hoje, se eu mudar para a zona rural, como que vou fazer se eu não tenho afinidade com a terra? Sim, perfeito, o Fernando. Nós não estamos falando de que você que não tem afinidade com a terra deva ir para a zona rural, mas sim aqueles que têm, entendeu? Porque é natural que pessoas tenham essa natureza, mas por conta da propaganda sistemática desse mundo material, de que a felicidade está nos grandes centros, porque você desce e está ali a farmácia, porque você desce e está ali o supermercado, com tudo empacotado, entendeu? Os produtos todos com invólucros belíssimos, entendeu? Mas cheio de química, com data de validade. Hoje tem pão que você compra, o pão não estraga mais, é impressionante. O pão fica ali no armário, não precisa nem botar na geladeira. Ele fica dias e dias e dias e dias, semanas, e o pão está lá. Isso em razão da quantidade de conservantes que ele está carregando. Então, ou seja, essa suposta facilidade que as metrópoles propiciam atraem até mesmo aqueles que naturalmente têm essa tendência de trabalhar no campo, trabalhar na terra. Então, o que está se falando aqui não é de que o Fernando Araújo tem que ir para a terra lá, cultivar a terra. Não, se ocupe dentro da sua natureza. Se essa não é a sua afinidade, ok. Mas o mundo material está numa dinâmica que tira do campo aqueles que têm essa natureza de trabalhar no campo em razão de uma desorientação, uma falta de orientação acerca exatamente de que cada macaco tem que estar no seu galho, entendeu? E que quando sai o macaco lá do galho lá de cima,
vai ter problema. Entendeu? Para o macaco que está no galho lá de baixo. É assim que funciona. Então, essa é a questão, entendeu, Fernando? É cada um ocupando-se nas suas funções de acordo com a sua natureza. Haridashra manda aqui aquele famoso verso, terceiro shloka, do Sri Sikshastakam. Trinadapi Sunitinatarora Sahishnuna. Palavras do revolucionário transcendental Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. E aí Haridashra manda aqui, a pergunta é, estamos atendendo nossas necessidades aos nossos desejos para suprir que tipo de consumos? Exatamente. Sociedade mal orientada, baseada no princípio de gratificação dos sentidos unicamente. E, consequentemente, está aí, os reflexos estão aí. Prabhupada falava muito sobre o estabelecimento do Varnashram Dharma na sociedade, a importância do restabelecimento do Varnashram Dharma. E por isso ele falou também sobre a importância do desenvolvimento de brahmanas, cabeças pensantes, porque as cabeças pensantes vão divulgar isso e vão começar a dar essa nutrição para a sociedade, que vai se estabelecendo de uma forma mais bem orientada, para que isso repercuta e a gente consiga o restabelecimento do Varnashram Dharma, porque aí segue-se o sistema social estabelecido pela própria Suprema Personalidade de Deus. E, consequentemente, tudo floresce, entendeu? A gente já debateu muito. Tem outros pontos aqui, eu vou assim resumidamente falar sobre esse ponto filosófico, que é a questão de que Krishna, Prabhupada menciona, é um assunto que já foi muito debatido também aqui nas nossas lives, sobre a posição da super-alma, que está junto com a alma individual, no coração, né? Lá no capítulo 18 da Bhagavad Gita, verso, se eu não me engano, 54, Krishna fala, né, que as entidades vivas estão aí vagando nesse mundo e sentadas numa máquina que é feita de energia material e que... deixa eu ler aqui o verso. Aliás, não é o 54, não. É o 1861. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó Arjuna, está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita de energia material. E aí a gente sabe que a super-alma é Krishna presente, como o Espírito Santo, que está junto ali com a entidade viva, naquela analogia da árvore, a entidade viva como um pássaro, dois pássaros estão numa árvore. Um deles está querendo comer os frutos da árvore, o outro pássaro está só observando aquele que está agindo, querendo comer os frutos. Então, é a alma individual, querendo desfrutar desse mundo, e a alma suprema só ali detectando, ali, só acompanhando, testemunhando tudo que cada ser vivo está fazendo nesse mundo. Enfim, então, e aqui se fala sobre isso, nessa posição de Krishna, que Krishna, embora ele seja também esse aspecto de Deus presente em toda a entidade viva, em toda átomo da matéria, na verdade, ainda assim, ele não perde a sua identidade. E Prabhupada discorre sobre a diferenciação entre a alma individual, a super-alma, que em última análise é um aspecto da verdade absoluta, que deriva da fonte de toda a existência, que é Krishna. Né? Krishna se expande e se fragmenta como a super-alma dentro do coração de todas as entidades vivas, dentro do átomo da matéria, de cada átomo da matéria, e que existe uma unidade entre a alma e Krishna, que é o aspecto existencial, Satchitananda. Né? Essa é a nossa unidade no sentido de igualdade. Somos iguais a Deus nesses aspectos, mas Deus é ilimitado, inconcebível, infinito, e nós somos limitados, infinitesimais, e ficamos submetidos ao que Ele nos permite fazer. Né? Então, acho que basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais algum outro tipo, alguma outra pergunta, algum outro comentário. Me parece que não. Acho que a gente pode ficar por aqui. Já são 9 horas e vai dar 10 minutos.
E muito bom, é um tema bastante importante, a compreensão desse sistema. Aqui temos o Roberto Matoso, grande poeta, aqui presente. Muito obrigado por sua presença. Minhas reverências também, tá? Marcelo Magalhães já aqui dando o seu salve de despedida, todas as glórias aos devotos reunidos. Foi muito interessante esse debate, a participação de vocês muito importante. E desejo a todos um bom final de semana. E nesse final de semana, Festival Transcendental no Rio Bhakti Center, né? Templo Hare Krishna no Tarangá acontecendo. Todos são convidados, vocês que se encontram aqui no Rio de Janeiro. Eu vou estar realizando também nesse domingo uma cerimônia de fogo, um Agnihotra, com intenção, né, oferecida a Vishnu, com intenção ao meu cunhado, Edmilson, que abandonou o corpo na quinta-feira retrasada, não foi ontem não, foi na outra semana. Então teremos um Agnihotra, uma cerimônia védica muito bela. Quem quiser participar, é uma cerimônia muito purificante, é um Jagya que a gente executa para a satisfação de Vishnu, altamente purificante. E, enfim, e é isso aí, não perder o norte, né, gente? A gente conseguir se nutrir para que a gente possa conduzir, gerir as nossas próprias vidas com base em todos esses valores e princípios que chegam até nós por esse legado de Srila Prabhupada, os seus livros, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, obrigado, Haridashna, obrigado, Sundarang, Roberto Matoso e todos vocês que aqui participaram, o nosso Bhakta Parikshit, Otávio, sempre presente também, trazendo sempre boas, assim, sacadas, né? Muito legal, muito, muito bacana mesmo essa troca. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Prabhupada.